sabe o que fazer amanhã de manhã. Todos. Nada disso é real. As pulgas são colocadas dentro da jarra e a tampa é fechada. Elas são deixadas por 3 dias. E então, quando a jarra é aberta, as pulgas não vão pular para fora da jarra. Eu tô saudando a mandioca. Seu comportamento agora está definido para o resto de suas vidas. Eles não sabem o que fazem. Isto é um alerta aos cidadãos de todo o país. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. Mas eu sei, e se as pessoas não virem o que eu vejo, muita gente vai sofrer. Eu sou uma pessoa transmasculina, mas a minha identidade de gênero é uma boiceta. Repete aí. Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol. Alguns dizem que o Brasil já se tornou um caso irreversível. Eu não duvidaria nem um pouco dessa teoria. O Brasil é um país com inúmeros recursos naturais, atletas de referência no mundo, uma cultura calorosa, naturezas paradisíacas, inovações tecnológicas e contribuições inegáveis para todo o mundo. O que nos deixa uma dúvida monstruosa. Por que essa bagaça não dá certo? A resposta é muito complexa. Vem comigo que eu vou te explicar, mas antes precisamos usar essa máquina do tempo aqui para viajar para o Brasil do passado. E para ativar ela, nós precisamos do seu like. Bom, agora que você já deu like, a máquina está ligada, podemos ir para o Brasil do passado. Desembarcamos no Brasil no final da década de 2000. Após toda a fama que o Brasil havia conseguido graças aos seus heróis como Ayrton Senna e todas as 5 Copas do Mundo que o Brasil ganhou, sendo a de 2002 a última que o Brasil ganhou, com os seus maravilhosos jogadores de futebol que faziam qualquer um tremer na base e que com certeza deixaram um legado que sustenta a imagem desse país. Ao chegar você sente uma atmosfera vibrante, um país que parece respirar otimismo e um clima de esperança que está por toda parte. O que mais te chama a atenção logo no início é como o país prospera economicamente. As ruas estão cheias de pessoas comprando, abrindo negócios, com entusiasmo, que sugere que qualquer coisa é possível. Você lê nos jornais e vê os números impressionantes. O Brasil está crescendo num ritmo acelerado, impulsionado pela exportação das suas riquezas naturais. As fábricas estão a todo vapor e o campo brasileiro se tornou um dos mais produtivos do mundo, enviando soja, carne e minério de ferro para países distantes como China. Conforme você explora o país, houve pessoas falando sobre a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, eventos que o Brasil vai sediar. Há uma excitação no ar, como se o mundo estivesse finalmente olhando para esse lugar com reconhecimento que ele sempre mereceu. O país que antes era conhecido principalmente por suas praias e carnaval, agora está no centro das atenções globais. Grandes investimentos estão sendo feitos, estádios sendo construídos. O Brasil fez parte do BRICS, aquele grupo de países emergentes que incluem a China, Índia, Rússia e África do Sul. Os líderes brasileiros falam com orgulho sobre o novo papel do Brasil no mundo, como se finalmente estivesse tomando o seu lugar de direito entre as maiores economias globais. Mas como todo viajante no tempo, você sabe que a história está prestes a mudar. Conforme os meses avançam, você começa a notar pequenos sinais de tensão. A economia, embora ainda forte, começa a mostrar rachaduras. A infraestrutura parece sobrecarregada e as promessas feitas parecem mais difíceis de cumprir. Embora o país ainda esteja no seu auge, você, como observador privilegiado, percebe que esse brilho pode não durar para sempre. O Brasil estava em seu momento mais alto, no centro de uma onda de crescimento e reconhecimento global, mas também à beira de uma nova fase, um ponto de inflexão. Bom, agora eu vou sair um pouco desse personagem contador histórico que falou sobre um pouco do passado do Brasil e um pouco da trajetória que ele veio a ter até aqui. Acredito que nosso país
ele tem vivido muito sobre uma sombra de uma coisa que aconteceu no passado, sabe? Tudo que foi colhido em 2010, 2014, 2016, todos esses bons momentos do Brasil foi devido a épocas anteriores ao ano 2000. A Ayrton Senna, nossos atletas, nossos músicos, a nossa cultura mudou e a internet alterou toda a cultura do mundo. Tudo começou a ficar um pouco mais padronizado. Nós nunca estivemos tão conectados e similares em questão de hábitos do que qualquer outra época. Nós estamos muito sintonizados nos nossos hábitos. Todos nós vemos os mesmos padrões na internet. Os estímulos são diferentes, mas os padrões continuam sendo o mesmo. As pessoas têm se tornado mais antissociais do que nunca. As pessoas têm se tornado mais apáticas, frias do que nunca. Até mesmo as pessoas que ainda são muito sociáveis, muito sociais, estão em ciclos sociais, esses ciclos sociais têm perdido cada vez mais a qualidade da socialização que havia antigamente, de boas conversas, reflexões. Os filhos são mais burros do que os pais. E isso é tudo uma questão cultural. A cultura do Brasil permite que o brasileiro não prospere de forma nenhuma. A cultura do Brasil coloca o brasileiro como idiota, e aí, quem não é idiota está controlando o país e deixando as pessoas cada vez mais idiotas. Enquanto outros países mais desenvolvidos trabalham para que o seu povo deixe de ser idiota, parece que o Brasil, o trabalho é ao contrário. Enquanto as outras culturas, como Japão, China, você vê dentro da própria cultura, não necessariamente em escolas, mas em toda a cultura, você percebe que eles estão ficando mais inteligentes. Você percebe que eles estão criando hábitos melhores. Você percebe tudo isso. E não é uma questão apenas econômica, ou apenas cultural, ou apenas política. Na verdade, o Brasil como todo, ele é um grande merdelim, sabe? Grande treco de vários trecos que você amassa e vira o Brasil, cara. Os políticos só são idiotas porque o povo é idiota. E o povo só é idiota porque os políticos permitem. E não só permitem, como incentivo. Eles querem você idiota. Você pode notar que tem pessoas que têm um QI muito baixo, tem pessoas que têm um QI muito alto, e a maioria está em torno desse pico. Na hora de fazer um teste de QI, por amostragem, da humanidade como um todo, se determinou que o QI médio é 100. Quem tem QI 100 é mais inteligente que metade da humanidade. A compensação é mais burro do que a outra metade. Fizeram um teste de QI na população da Inglaterra. Os ingleses têm o padrão mundial. População do Japão. Antes de eu continuar lendo, o cérebro do japonês, biologicamente, é idêntico ao cérebro de um inglês. No entanto, o QI médio do japonês deu muito acima da média. O que eles concluem? Inteligência se aprende, e o sistema educacional japonês faz subir a escada muito mais do que o sistema inglês. Brasil, você sabe o que é 87? O chamado caso limítrofe. Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Vou repetir. Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Isso é uma coisa trágica. Você me fala, mas por quê? Tem dois motivos. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça, faz descer a escada. Isso é uma coisa assim, as neurociências trombam, ou seja, a ciência de verdade, não o achismo, a ciência de verdade tromba com Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. E quais são os três nomes mais endeusados das faculdades de pedagogia? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Pelo amor de Deus! Nós fazemos descer a escada. Mas tem um motivo mais grave. Se vocês olharem, o peso do cérebro, em função da idade, 3 meses antes do nascimento, até a data do nascimento, ele cresce 260%. 4 mil neurônios novos por segundo. Do nascimento até um ano, mais 175%. De um ano até 2, 18. E de 2 até a idade adulta, só mais 20. 21. O que quer dizer isso? O cérebro humano se forma no primeiro ano de vida. E se no primeiro ano de vida, essa criança tiver febre, verminose, diarreia, desidratação, ela está sendo condenada a ter um subcérebro. E o IBGE mostra que quase metade das crianças brasileiras vivem sem água encanada e sem esgoto, sem saneamento básico. E esses irresponsáveis que estão em Brasília, em vez de construir esgoto, que fica enterrado no chão e não dá voto, constroem estádio de futebol, gastam bilhões e estão condenando metade da infância brasileira a virar débil mental. Ou seja, nós estamos sendo vítimas de um genocídio intelectual nesse país. Um genocídio mental. Por favor, tomem consciência disso e lutem contra esse tipo de coisa. Porque isso daqui é terrível. Então, na minha opinião, só restou uma sombra do que foi esse país talentoso. O que restou foram bailes funk, músicos que não sabem cantar, pessoas que não sabem produzir arte, levando em consideração que muito mais de 70% da nossa população é analfabeto funcional, ou seja, significa que pode ser que essas pessoas que estão aí te atendendo em algo sejam analfabetos funcionais. Não adianta a pessoa virar pra mim e falar assim, isso não é um problema, o que é importante é a pessoa fazer o trabalho dela bem. Cara, claro que isso é um problema. O QI do brasileiro médio é de 83 pontos.
Isso significa que metade dos brasileiros tem um QI abaixo de 83 pontos e a outra metade tem um QI acima de 83 pontos. Quando nós observamos que existem gorilas e macacos que batem QI de 93, 90, 95, cara, você percebe que existem gorilas que são mais inteligentes do que metade dos brasileiros. Cara, isso é assustador. Na minha opinião, é um sistema que se alimenta. É o Ouroboros, é uma cobra comendo o próprio rabo, um paradoxo. Eu só diria que pode acabar porque somos humanos. Isso não é um verdadeiro paradoxo. Eu não descarto a possibilidade da mudança da cultura brasileira. Porém, eu entendo que será necessário muitos anos. Talvez eu e você nem estaremos vivos quando isso estiver acontecendo. Tem pessoas da minha família que eu falo coisas idiotas, coisas do cotidiano, coisas do dia a dia que as pessoas não conseguem resolver. E quando você tenta explicar algo para essas pessoas, parece que o cérebro delas não soma 1 mais 1, não soma. O cérebro delas parece que não conecta a informação. Isso é perigoso. Pessoas num país que foram condicionadas a serem loucas por sexo. Pessoas que tudo que importa é transar. No final, o filósofo Piton tava certo. Eu lembro que eu ia pra balada com 14, 15 anos de idade. Eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de estar naquele ambiente. Eu chegava naquele ambiente e eu sabia que eu era mais inteligente que a maior parte das pessoas ali. Eu me sentia mal, eu me sentia perdido. E o único sentido pelo qual eu ia pra aquelas festas era para beijar na boca. Era pra pegar alguém. É o único motivo. Eu duvido você ir para uma balada e se divertir sem pegar alguém. Você só se diverte se você tiver ou bêbado, ou drogado, ou você for muito idiota. É um ambiente que se faz de social e que, na verdade, é apenas um ambiente antissocial. Porque você não conversa com pessoas lá. Não existe isso em balada. São pessoas que, se você chegar perto delas, elas ficam assustadas. Chegar assim pra conversar, trocar... Você não pode, cara. Você não pode. Dentro de uma balada é inconveniente você chegar pra conversar. Ou tu chega pra pegar alguém, ou tu fica na tua com teu grupo. É um ambiente que não faz sentido. Mas é o ambiente brasileiro. O brasileiro, ele é mestre em confundir as coisas na sua seletividade de julgamento. Pessoas ricas como Luciano Hang, pessoas que ficaram ricas, só que tem classe, tem um linguajar adequado, essas pessoas são tiradas como vilões. Se você tiver um carro da hora, com certeza você vai ser fechado no trânsito, porque algum babaca que tá num Fusca vai pegar e vai fazer, porque as pessoas aprenderam a ter raiva de rico. Porém, o brasileiro, ele tem a tendência a amar o rico favelado. Só que ele não mora na favela, ele canta da favela, ele diz que é cria da favela e ainda por cima ele fala que a favela é o lugar mais maravilhoso do mundo. Só que ele não mora na favela. Esse cara, ele é só mais um rico. A diferença é que esses caras aprenderam que é só você manter o seu linguajar, as suas gírias de cria, digo mais, validar a vida de quem está vivendo o que você está cantando. Você pode até falar das suas origens, é show, mas vocês têm que entender que o Luciano Hang e qualquer outro MC de trap por aí, eles não têm a mínima diferença. Eles são vizinhos. Essa grande alienação do Brasil torna as pessoas muito corruptas. Essa seletividade de julgamento torna as pessoas corruptas e perigosas. É um povo que quer passar na frente da fila. É um povo que, se é assaltado, aí tá de boa, pô. É só pra uma cervejinha. E isso leva o país a ser muito perigoso. Esses dias eu tava no ônibus e tinha uma galera na parte de trás do ônibus. Eles estavam com uma caixa de som muito grande, cara. Botaram o volume no máximo e colocaram todos os tipos de baixaria possível. E pessoas dentro do ônibus, crianças, famílias, pessoas dentro do ônibus. E esses caras fazendo isso e todo mundo nitidamente desconfortável. Porém, ninguém falou nada. Você sabe por que ninguém falou nada? As pessoas se sentem em um constante alerta de perigo. Porque, vai saber, eu vou falar com esse cara. Ele arruma um problema comigo. E eu vou lá e saio na porrada com ele. Só que aí
eu não contava com a astúcia dele e ele tem um primo, um avô, um tio. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. A parte boa do povo brasileiro vive em constante ameaça de perigo, em constante medo de trombar com a pessoa errada. Eu já me deparei e já aconteceram casos comigo onde eu estava dentro do ônibus e uma pessoa, um cara que não aparentava ter doença mental, essa pessoa só estava afim de problema. Eu passei o olho e eu arrumei problema, cara. Nem olhei pra pessoa, nem tinha visto essa pessoa. Isso é muito difícil de viver um negócio desse, cara. Nem entrei em todas as questões de salário, CLT e tudo mais, onde você vende literalmente tua alma. Você faz um contrato assinado vendendo tua alma pra alguém ficar mais rico e, camarada, já era a tua vida. Já era a tua vida. Trabalhar de CLT, você não cresce. Literalmente, você não tem dinheiro o suficiente para te sustentar. Eu moro hoje numa casa que ela tem uma cozinha, um banheiro e um quarto. E tem uma areazinha de serviço. Custa R$1.000 o aluguel. Levando em consideração que o salário mínimo é R$1.400, R$400 sobraria para eu pagar a luz. Fazendo os cálculos, sobrou R$350 para poder comprar comida. Aí se eu precisar trocar um gás que tá custando aí R$150, aqui no Brasil você não paga nem tuas contas. E a inflação só cresce cada vez mais, o teu poder de compra desce cada vez mais e você sofre com o juro negativo. Então, se eu trabalhasse CLT e ganhasse um salário mínimo, não daria para viver. A gente já falou um montão sobre o problema e sobre quais são os problemas do Brasil. Nós já entendemos que para ter sucesso no Brasil só precisa ser idiota e que essa é uma nova fórmula, sim, validada de fazer sucesso. Mas a solução é algo simples, parece que a todo tempo esteve debaixo do seu nariz e você nem viu. É a forma como eu vivo a minha vida inteira. Existem diversas formas de você poder empreender. Vai por mim, não tem outro caminho no Brasil a não ser empreender. Não tem outra forma melhor de você viver. Sabe, a não ser que você seja sustentado pelos seus pais e tenha grandes oportunidades. Seria muito difícil você conseguir parar a sua vida para fazer uma faculdade. Apesar de eu recomendar, sim, eu sempre tive um pouco de aversão à faculdade, mas hoje eu tenho começado a questionar um pouco. E você pode fazer, é uma opção válida e é importante você estar sempre fazendo primeiramente o que você é bom. Mas a solução para mim, durante muito tempo, tem sido vender brigadeiros na rua, vender doces em geral. Se você não sabe fazer brigadeiro, mas sabe fazer um brownie, venda esse brownie. Parece idiotice, mas eu ganho muito mais que um salário mínimo com isso. Eu já cheguei a ganhar até R$8.000 com brigadeiro, cara. Mas é preciso que você quebre essa tua vergonha e quebre também esse teu preconceito com vendedores de rua. A cultura de achar que vendedor de rua não tem dinheiro. Hoje em dia, graças à internet, isso está se quebrando um pouco. Se eu não vendesse brigadeiro na rua, eu não teria nada do que eu tenho hoje com apenas 18 anos. Eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje, muito menos a oratória, a dicção que eu tenho para falar, a facilidade que eu tenho para falar com as pessoas, a facilidade que eu tenho para me comunicar e expor as minhas ideias. Então, monte projetos maiores do que isso, com certeza, mas vai por mim, o CLT não vai te dar nada na vida. Vale muito mais a pena você vender um doce, cara, vender um salgadinho que você faz muito bem, que tem uma receita da tua avó. Cara, vale muito mais a pena. Então, pra você que é um cara esperto e já tá querendo sair do CLT ou pelo menos fazer uma graninha a mais por mês, mas não sabe nem fazer miojo, eu tô deixando aqui na descrição o link de uma apostila que eu mesmo fiz com todas as minhas receitas de brigadeiro, as receitas que eu uso que são específicas pra venda de rua, lembrando que você tem que ter receitas específicas, porque se você não tivesse, seu brigadeiro pode derreter, pode ficar viscoso, açucarado, ruim. Então, pra resolver esse problema pra você, eu já deixei aqui um e-book com 100 receitas tops para você por apenas R$15. Tem todas as medidas lá, todo o modo de preparo e como que você vai fazer os seus doces que vão fazer você ganhar muito mais dinheiro e largar esse CLT aí. Bom, esse foi o meu vídeo, obrigado por estar até aqui, dá um like se você gostou, esse vídeo com certeza deu muito trabalho e muito obrigado por assistir no meu canal, tenho me esforçado para postar vídeo, eu sei que não tem uma frequência muito alta, mas eu tenho muito carinho e desejo de fazer isso aqui crescer um dia. Então se você puder me ajudar, se inscreve no canal aí, cara. É isso aí, muito obrigado, meu nome é Lucas, eu sou jovem dinâmico e eu tô cansado de verde e amarelo.